É isto, pessoas. O que acontece? Agora fica um pouco mais completo. Ou seja, né, vamos pensar que são três instrumentos diferentes, são três construtos diferentes. O que acontece então? Nós temos as chamadas variáveis observadas, né, que são aqueles itens enunciados ou assertivas que variam de participante para participante, porque cada um responde ali um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Ah, podemos pensar também, né, que a variedade de tarefas, né, ela possa ter um impacto no significado das tarefas, né, no sentido de que hoje, em vista de tudo que acontece culturalmente no mundo, ah, parece ser positivo, né, ou seja, uma hipótese de que é positiva a noção de que as pessoas, ao se sentirem com mais tarefas, né, elas, isso gera um efeito assim de engajamento, de motivação, né? Claro que isso possa também levar ao exagero, mas em princípio as tarefas elas terem uma certa variedade, né? Pode ser que as pessoas até achem que seu trabalho é mais significativo para os outros, né? Então se a gente pensa ali no significado das tarefas, né, no contexto mais amplo, dentro e fora da organização, para as outras pessoas, né? É como se a pessoa fizesse poucas tarefas, né? Talvez numa época de mais valorização da especialização, né? Em que a pessoa fazia só uma coisa bem feita, nossa, né? Hoje, se a pessoa não se esborracha fazendo diferentes coisas, parece que ela não tem importância, né? Talvez até para si, especialmente para os outros, né? Só que, claro, né, o uso de equipamentos ele pode afetar isso de alguma maneira, né? Então, muitas vezes as tarefas elas estão baseadas no uso de diferentes equipamentos, né? Então, vamos testar isso tudo, né? O que acontece aqui, né, pessoal? Quando nós temos perguntas, quem diz que elas formam um construto, né? Então, aqui nós pegamos o primeiro exemplo, né, das perguntas 10, 11, 12 e 13. Para que elas realmente formem um construto, é preciso que haja uma variância comum. Aqui vamos para esse Bzinho, né? Aqui a variância, né, significa justamente as pessoas respondendo um, dois, três, né? Então há uma variabilidade. Se essa variabilidade, né, das perguntas ali, ela tem alguma variância comum, e aqui nós estamos baseados numa correlação policórica, né, que é própria para dados medidos nessa métrica ordinal, né, que não tem uma distância precisa entre os discordos e concordos, né. Nós até podemos caracterizá-los por um, dois, três, mas é diferente do que fosse a renda, né. R$ 100 é a metade de 200. E a diferença de 200 para R$ 300 são R$ 100. A diferença de R$ 900 para R$ 1.000 também são R$ 100. Ou seja, essa métrica com as mesmas distâncias, que caracterizaria uma variável intervalar, é diferente de uma outra métrica quando as variáveis são ordinais, né, que tem a ver com a subjetividade, né. Então, o que acontece? Quando nós fazemos uma correlação, né, dessas variáveis, se existe uma variância comum é o que nos interessa, né, que é o B. E o que preenche aquela variância comum? Há alguma coisa ali. É como se nós, então, estimássemos que se há uma variância comum é porque tem alguma coisa ali, né? Nós podemos preencher aquilo com um construto. Assim como também existem as variâncias específicas, né? Só que as variâncias específicas elas não interessam para a variável latente, né? E ainda temos o erro, né? Por exemplo, as variâncias específicas significa que elas não estão muito fora da casinha, né? Elas estão dentro ainda do acerto, porque as pessoas estão pensando realmente naquelas palavras, né? Se a gente vê ali, ó, o meu trabalho envolve uma grande variedade de tarefas. Sim, aí a pessoa está respondendo, né? E o meu trabalho consiste em fazer coisas muito diferentes, né? Talvez ainda que existam palavras diferentes, vejam, nós não temos nem variedade nem tarefas no segundo item. Mas e eles vão gerar variâncias comuns, né, os dois primeiros, mas talvez exista alguma variância específica, porque coisa diferente eu posso ainda pensar
talvez mais do que tarefas, né? Eu subo escada, desço escada, talvez eu falo com as pessoas da secretaria, talvez eu faça coisas, assim, converse com as pessoas, assim, de uma maneira informal, né? Brinque, tome cafezinho, né? E as tarefas aí já são coisas mais específicas. Então, pode ter um nível de uma variabilidade que elas não se comunicam, né? Mas as pessoas entenderam. E ainda existe o erro, que é o ser, né? Então, a pessoa espirrou, a pessoa não prestou atenção, ou a pessoa talvez não tenha se identificado bem com aquelas palavras, né? Ou até a pessoa talvez estivesse pensando em menos tarefas, né? Não uma variedade, mas talvez uma homogeneidade de tarefas, né? Talvez seja só uma tarefa, então existe o erro. Quando a gente pensa no desenvolvimento humano, é um índice formado de uma maneira diferente do que de uma variável latente, assim, né? O índice de desenvolvimento humano, por exemplo, tem renda, saúde e educação. Existe algo comum, porque talvez com renda se tenha mais saúde e também educação. Existe uma variância comum ali, porque ela tem a ver, talvez, a ver com renda. Também a pessoa com renda mais escolaridade, talvez a pessoa pense mais na saúde. Tem uma coisa comum ali. Agora, existem coisas que talvez não tenham conexão, mas elas são positivas para o desenvolvimento humano. Na saúde, na renda e na educação. Mesmo que seja uma variância específica, todas essas dimensões contribuem. Então, quando a gente pensa no índice de desenvolvimento humano, nós somamos o A e o B. Se nós estamos pensando numa variável latente, que está presente quando as pessoas estão agindo, quando as pessoas estão se comportando, quando elas estão decidindo, se existe, nós estamos preocupados só no B. No B. E o B, então, né, se nós pegarmos aquela primeira ali, né, que é a variedade das tarefas, vejam, a questão 10, 11, 12 e 13, elas estão ali de menos 1 a 1, elas estão com 0,80, ou seja, é bastante positivo porque é tudo igual. É como se fosse assim, a torcida do Inter e do Caxias, do Grêmio Juventude. Elas formam um construto, né? Agora o Inter e o Grêmio, eles formam também um construto, só que eles são opostos, então seria negativo ali, né? A força da negatividade, ela é tão grande quanto a da positividade, só que são em sentidos opostos, né? Assim, aquela ideia de que o Grêmio e o Inter, um não vive sem o outro, só que eles são opostos, né? Então seria o B ali seria negativo. Agora, em relação ao Grêmio e ao Juventude, eles são próximos, então é positivo, é como se fosse essa análise aqui, né? Então a gente vê a questão 10, o Bzinho dela é 80, pegou 80% dele. Já no 12 é 85, então é um pouco mais, né? Isso aqui já é um sinal de que o peso não é o mesmo. Mas de qualquer maneira, né? Ou seja, nós temos um B ali, que é a variedade das tarefas, assim como nós vamos ter também um significado das tarefas, assim como nós vamos ter um uso de equipamentos, né? Nem sempre são iguais, né? E isso significa que o B do 10 é 80, o B do 11 também é, mas do 12 já é 85 e do 13 é 85. Então vejam que cada um ali não é uma figura bem homogênea, né? Mas é que o Bzinho ali é mais em uns e menos em outros, né? Significa que o 12 e o 13 estão mais impactados por essa variável do que... Mas é uma pequena diferença ali também, né, pessoal? Só que o ideal é tu construir um score, um resultado para o B. Só que esse score ele não existe originalmente. Existe das perguntas. Então tu tem que criar uma variável latente a partir de um score, né? Então isso existem fórmulas para criar esse score fatorial. É um resultado que traduz o B. O movimento do B crescendo, diminuindo, né? Em algumas pessoas vai ser maior, em outras vai ser menor. Como se uns tivessem mais essa variável latente da variedade das tarefas presente, assim, né? E outros menos, né? Mas vejam que provavelmente seja elevado em quase todos, né? Porque é uma característica, especialmente para esse público que responde, né? E como é que a gente faz a moderação? Então eu faço isso para a variedade das tarefas, eu faço isso para os equipamentos, eu faço isso para o significado das tarefas. Todas elas, essas três dimensões, elas vão ter os seus construtos, as suas variáveis latentes com seu score, né? Só que aqui eu tenho uma equação, né, no sentido de que a variedade das tarefas ela impacta o significado.
mas ela também pode ser moderada pelos equipamentos, né? Aqui eu tenho mais ou menos o modelo da correlação. Tem o impacto direto da variável independente na variável dependente, né, desfecho. Eu tenho da variável moderadora também, os equipamentos no significado, e tenho a junção dos equipamentos da variedade, né? Então eu tenho aqui o resultado, né, usando o Jamov, né? Então eu tenho aqui, ó, todos os três são significativos, ou seja, o impacto direto da variedade, o impacto dos equipamentos, né, e o impacto da variedade dos equipamentos, né? Então isso significa, se é positivo, né, e significa que ele existe, né? E aqui então eu consigo ver o tipo de resultado, né? Quando tem essa interpolação, que um passa do outro, significa que realmente é uma variável moderadora, né? Ou seja, aqui nós temos o significado. Vejam que a variável, essa vertical, ela diminui ou aumenta, né? E nós temos a variedade aqui na horizontal, que também diminui e aumenta. Nesse ponto aqui, né, dos eixos, quando eu tenho a menor variedade, vejam que aqui é o uso de equipamentos. Aqui o amarelinho é mais uso de equipamentos. Aqui, digamos assim, o azulzinho é a média e o cinzinho é menos uso de equipamentos, né? Se eu for ver aqui, então, as pessoas, ó, o meu trabalho inclui a utilização de vários equipamentos diferentes. Quando a pessoa responde menos isso, então é o cinzinho. O meu trabalho inclui o uso de equipamentos de tecnologias complexas. Se a pessoa responde menos, é o cinzinha, e assim vai, né, pessoal? Então aqui nós temos o grupo de pessoas que o uso de equipamentos ele é menos intenso, e o no amarelinho aqui é mais intenso, né? E aqui é como se nós tivéssemos um movimento assim, ó, com menos variedade de tarefas. Quem até usa menos equipamentos tem mais significado, ainda que seja ainda lá embaixo, assim, né? Ou seja, é um baixo significado para os três, mas até o maior uso de equipamentos, com menos variedade, ele é como se a pessoa tivesse menos significado, percepção de menos significado. Aí vai aumentando a variedade das tarefas, até um ponto em que a variedade de tarefas ela mude, no sentido de que quem usa mais equipamentos vai ter mais significado da sua tarefa, e quem use menos, menos, né? Ainda que a diferença seja menor aqui do que no início, né, mostrando que o aumento da variedade das tarefas, isso leva mais significado para os três grupos, né? Podem ver que todos os três, quanto mais variedade de tarefas, mais significado, mas isso é mais importante ainda para o uso de equipamentos, né? Então isso significa dizer que o uso de equipamentos, quanto mais equipamentos, né, mais variedade, mais a pessoa vai ter o significado da tarefa, né, vai perceber. Mesma coisa como se fosse risco de suicídio, né? Ou seja, o que leva ao aumento do risco de suicídio? Então nós podemos ver que a estratégia, de enfrentamento, depressão, pode aumentar ou diminuir, né, o risco de suicídio, no sentido de que pessoas que enfrentem mais talvez tenham menos, pessoas que enfrentem menos talvez tenham mais, né? Isso aí, pessoas. Abraço.